Olá, queridos e queridas, meus irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, graça e paz. Eu desejo que a presença do Senhor invada a sua casa, inunde a sua vida, que seja constante em você, que Ele te abençoe e te guarde e que Ele cumpra cada um dos seus propósitos com a sua vida em nome de Jesus. Amém? Obrigada mais uma vez pelo privilégio que você me concede de poder entrar aí na sua casa através do meu canal e trazer sempre uma palavra de Deus, um recadinho de Deus para a sua vida e para o seu coração. Se essa é a primeira vez que eu posso ter esse privilégio, permita-me apresentar. Eu me chamo Ana Lúcia Petri, sou pastora, sou apóstola do Ministério Único Caminho, tenho também um Instituto Único Caminho, que é um ministério de ensino ao corpo de Cristo, ministério de ensino da Palavra de Deus, e toda segunda, quarta e sexta, através desse canal do YouTube, nós trazemos uma palavra, um recado de Deus, que eu costumo dizer que basta uma palavra de Deus para transformar as nossas vidas. Eu recebi algumas palavras e Jesus Cristo é a palavra. E quando essas palavras vieram até mim, tiveram encontro ao meu coração e eu abri o meu coração para recebê-las, elas transformaram a minha vida de tal forma que eu nunca mais fui da mesma maneira. E eu quero ser canal de Deus para a sua vida, trazendo uma palavra que pode transformar você em primeiro lugar, né? Eu creio no evangelho que transforma a gente de dentro para fora. E quando a gente muda, as coisas à nossa volta costumam mudar também. Amém? Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Me permita ler um versículo da palavra de Deus e eu tecer então alguns comentários. Sabe, tem uma palavra ardendo no meu coração e eu preciso compartilhar ela com você. Vamos lá? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro vai dizer as seguintes palavras: Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, ou nós mesmos vimos a sua glória. E eu quero conversar com você sobre algo que está ardendo no meu coração. Sabe, amados, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós prestamos o nosso culto, nós frequentamos uma igreja e é maravilhoso, né? Quantas vezes a gente entra em um culto de uma forma e quando a gente sai de uma maneira diferente, a gente é inundado pela presença de Deus, a gente recebe uma palavra de Deus. Mas eu preciso te dizer que Deus, Ele vai além do nosso culto, além do nosso ajuntamento, além dos louvores que cantamos, além das orações que fazemos. Deus, Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso Pai. E Ele deseja ter um relacionamento conosco, não somente no culto de domingo, mas Ele deseja se relacionar conosco na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias, deseja se relacionar conosco no nosso trabalho, na nossa vida familiar, em todas as áreas da nossa vida. Ele deseja estar presente, Ele deseja nos abençoar como um Pai que nos ama e que tem o melhor para nós. Acontece que muitas vezes na nossa vida, uma coisa é o culto, é quando nós cantamos, é quando nós recebemos aquela palavra e como é maravilhoso, mas muitas vezes quando a gente chega na nossa casa, quando a gente vive o dia a dia, a sensação que nós temos é que uma é a realidade do culto e outra é a realidade da vida. E eu preciso te dizer que não é assim, queridos. A nossa vida é a nossa vida. A nossa experiência com Deus, ela deve ir além das nossas emoções, além de nós nos sentirmos bem. O nosso relacionamento com Deus deve ser algo profundo, algo movido pela fé nele, algo movido pelas experiências que nós temos com ele no nosso lugar secreto, na nossa vida, além dos nossos ajuntamentos, né? Deus, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus real. Ele é aquilo que ele diz que é e ele pode aquilo que ele diz que pode. E eu quero falar com você hoje a respeito disso. Existe
uma passagem na palavra de Deus, que é aquela passagem que está lá em Lucas 24, a respeito daqueles discípulos, né, que estavam voltando de Jerusalém, e eles estavam no caminho de Emaús. Veja bem, eles tinham um relacionamento com Jesus, eles tinham as promessas de Jesus, eles se relacionaram com Jesus, eles eram discípulos de Jesus, ou seja, eram alguém que buscava aprender com ele, que caminhava com ele por algum tempo, não eram frequentadores de cultos, eles tinham relacionamento com Jesus, eles buscavam aprender com ele acerca da palavra de Deus. Mas a palavra vai dizer que eles estavam tristes, que eles estavam abatidos e que eles estavam voltando de Jerusalém, e a palavra de Jesus para eles não era que eles voltassem, que eles saíssem, mas a palavra de Jesus para eles era: olhe, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas eles estavam tão desiludidos, eles estavam tão tristes, tão abatidos, por Jesus ter morrido naquela cruz, né? Aquele que era a esperança, aquele que eles consideravam que seria, né? Aquele que livraria o seu povo do Império Romano, das garras do Império Romano. E eles estavam então naquele caminho, eles iam caminhando acerca das coisas que aconteceram. E a palavra de Deus vai dizer que de repente Jesus se achegou perto deles e ouvia eles conversarem e pergunta para eles: o que é essas coisas, né? De que coisas vocês estão falando? E eles disseram assim: mas de onde você vem que você não sabe o que sucedeu a Jesus de Nazaré? E começam então a contar as coisas que aconteceram. Então, queridos, às vezes nós vamos à igreja, nós prestamos culto, nós nos relacionamos com pessoas, nos relacionamos até mesmo com Jesus e com Deus, mas às vezes nós temos uma expectativa, nós temos, sabe, os nossos anseios, os nossos desejos, e eu quero te dizer, em primeiro lugar, que quando Deus faz uma promessa para você, Ele é fiel para cumprir aquela promessa. Mas antes do cumprimento da promessa, há todo um propósito a se cumprir e há todo um processo necessário para que aquilo se cumpra. E nós, às vezes, vemos as circunstâncias, vemos as situações, temos as nossas expectativas, e eu costumo dizer que Deus, ele não nos ilude, por isso que eu gosto desse versículo que nós lemos aqui em Pedro, né? Quando nós fizemos vocês saberem a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus, a gente não fez isso seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua glória, nós mesmos vimos a sua majestade. Então, querido, ele não faz falsas promessas. Nós às vezes esperamos aquele show pirotécnico, aquele uau, né? E às vezes ele age nas nossas vidas no silêncio. Às vezes ele age na nossa vida nos processos, mas eu preciso te dizer, ele age, ele sempre vai agir. Ele está fazendo algo e aquilo que ele está fazendo tem um peso eterno. Paulo, ele dizia: essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que me há de ser revelada. Então, queridos, ele não nos ilude, ele não nos faz falsas promessas, ele nunca nos prometeu um mar de rosas. Ele disse: olha, filhinhos, no mundo tereis aflições, agora tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, independente do que nós passamos, do que nós atravessamos, independente de circunstâncias, às vezes as coisas não saem exatamente como nós esperamos. Isso não coloca Deus como mentiroso, isso não faz com que as promessas dele deixem de se cumprir. Cada uma delas vai se cumprir, e a obra que ele começou nas nossas vidas, ele é fiel para completar, sabe? Então ele não nos ilude. Eu até costumo dizer que ele nos desilude às vezes, porque ele não fala de fábulas, ele nos fala a verdade. Ele nos mostra o caminho, ele nos ensina os princípios da sua palavra, e quando a gente começa a viver os princípios da sua palavra, então as coisas elas vão entrando nos eixos, e isso às vezes leva um tempo. Eu costumo dizer que não é varinha mágica, né? Às vezes as pessoas esperam que a gente faça uma oração e seja como um pirilim, a varinha mágica, e ela vai transformar todas as circunstâncias, e não é assim. Ele é um Deus de processos, mas deixa eu te dizer, tudo que ele faz completo, e tudo que ele faz tem um peso eterno, é para sempre, queridos.
Então aqueles discípulos, eles estavam tristes, eles estavam cabisbaixos, eles não esperavam que as coisas sucedessem daquela maneira, embora Jesus sempre disse que isso iria acontecer, que ele iria ser morto em uma cruz, mas também que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E esse era o terceiro dia, queridos. O mais importante dia de de todo mundo, de todos os tempos, né? Quando Jesus ele venceu a morte, venceu o inferno, quando dividiu as eras, quando a morte perdeu, quando o inferno perdeu, quando o reino dos céus venceu. E era esse dia, mas aqueles discípulos eles não estavam conseguindo ver, né? Aquilo que Pedro diz na sua palavra, nós mesmos vimos a sua glória, e eles não estavam conseguindo ver, porque eles estavam com os seus olhos nas circunstâncias. E o próprio Jesus se aproxima deles ali naquele caminho, e eles conversavam com Jesus, mas eles mesmo assim, eles não perceberam que era Jesus. E aí Jesus então vai desde Moisés, ele vai pregar e ele vai dizer, olha, vocês não sabem que convinha que o Filho do Homem passasse por todas essas coisas. E ele vai pregar a respeito dos profetas e vai pregar a respeito de tudo aquilo que estava escrito e vai mostrar para eles que nada tinha saído do controle e que tudo estava acontecendo exatamente da forma como deveria acontecer. E aí então o coração deles se aproxima com o coração de Jesus, né? Se aproxima daquelas palavras e eles mais tarde vão dizer, o nosso coração ardia. Só que eles falavam com Jesus ali, queridos, e eles não percebiam que era Jesus. Ou seja, eles não conseguiam ver a sua glória, eles não conseguiam ver aquilo que ele estava fazendo, eles não conseguiam ver a presença de Jesus, perceber que era ele. Mas então, de repente, sim, eles viram a glória de Deus, né? De repente eles perceberam que era Jesus. E aí então, finalmente, eles vão voltar, né, a Jerusalém. E aí eles vão ficar lá, até que do alto eles foram revestidos de poder. E cada um deles foi então cumprir o seu propósito. Mas eu quero te falar a respeito do que eles fizeram, do que aconteceu aqui nessa situação, para que eles finalmente vissem Jesus, vissem a sua glória e a sua majestade. Primeira coisa, eles pararam. Tem certas coisas, meu irmão e minha irmã, que a gente só consegue ver quando a gente para. Sabe quantas vezes aconteceu comigo, e eu sei que aconteceu com você, de você estar atrás de um endereço e a pessoa dizer, sabe que lugar assim, 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 você dizer, não sei. E aí, de repente, quando você chega lá, há uns dias atrás, eu e a minha amiga, a Bispa Sônia, nós fomos em uma reunião de pastoras aqui pertinho de casa, aqui em Camboriú, e eu mostrava para ela o endereço, dizia, vir aqui, segue reto, e é logo ali. E quando nós chegamos lá, eu disse, Bispa, é ali, ó. E ela disse, meu Deus, eu passei aqui na frente tantas vezes e eu nunca vi esse lugar, eu nunca vi esse templo, eu nunca vi essa igreja. E é isso que acontece conosco, queridos. Quando nós passamos correndo, muitas vezes nós não conseguimos ver. Às vezes nós passamos correndo pela leitura da palavra de Deus e passamos e lemos aquilo, mas nós não percebemos aquela verdade extraordinária que está escrita ali, e aquilo não se torna verdade nas nossas vidas. Então, para nós vermos a glória de Deus, para nós vermos a sua majestade, para nós vermos o seu agir, para nós termos aquela experiência que vai transformar as nossas vidas, a gente às vezes precisa parar. Eles pararam. Outra coisa, Jesus ele fez, né, menção de que ele ia ir adiante. Às vezes Jesus ele faz isso, né? Ele faz que vai, mas não vai. Fez menção de que ia, mas eles disseram, Senhor, fica conosco, já se faz tarde. Então eles seguraram Jesus mais um pouco, eles pediram para Jesus ficar mais um pouco. E eu preciso te dizer, eles o constrangeram a ficar e ele ficou. Até que eles receberam, né, no partir do pão, eles receberam a revelação de que era Jesus. Então, queridos, se você não quiser mais de Jesus, você não vai ter mais. Para você ter mais de Jesus, você precisa querer ficar mais com ele. Deus, ele vai saciar a sua sede, ele vai fazer aquilo que você desejar, ele vai fazer aquilo que você permitir, ele não vai te obrigar. Então, se você quiser a revelação, se você quiser ver a glória, se você quiser
ter o entendimento, se você quiser ter aquela experiência que vai transformar a sua vida, você precisa entender que você precisa constranger Jesus a ficar mais. Ele só fica mais quando ele é desejado. Ele só fica mais quando ele é querido. Ele diz assim, ó, vinde a mim, vós que têm sede, né? Todos que têm sede, venham a mim e bebam. Então ele vai te dar aquilo que você desejar. Mas olha, ele é aquele que gera em nós tanto desejar quanto o efetuar. Então, se você não tem esse desejo, meu querido, minha querida, ore para que ele gere esse desejo em você. Eu aprendi certa vez que a gente nunca deve se sentir satisfeito ou saciado, porque Deus sempre tem algo mais a fazer nas nossas vidas. Sabe, o maná de ontem era de ontem, mas hoje tem uma porção fresquinha do maná, e eu estou fazendo uma alusão ao maná que era derramado dos céus, lá no deserto. Então hoje ele tem algo novo para fazer na sua vida. A unção de ontem foi para ontem, hoje ele tem algo novo, hoje ele tem uma unção fresca. E sim, talvez os dias sejam maus, talvez você tenha passado por um período de perda, de luta. Quem sabe o seu marido ou a sua esposa te deixou, quem sabe foi embora, quem sabe você perdeu um ente querido, algo que você não esperava aconteceu, querido, e de repente você não consegue mais ver, você não consegue mais crer, mas eu quero deixar essa palavra no seu coração, sabe? Ele não vem te falar de fábulas, ele não vem com falsas promessas. As promessas dele são reais e cada uma delas vão se cumprir. E o chamado dele para a sua vida é que você mesma, como Pedro diz aqui, nós vimos a sua majestade, é que você mesmo veja, não somente no culto, não somente na reunião, mas que você veja no teu secreto, no teu cotidiano, na tua vida diária, na tua experiência, sabe? A vida com Deus é você e Ele. E Ele deseja se manifestar a você, Ele deseja ter um relacionamento íntimo com você, Ele deseja manifestar a sua glória e a sua majestade, Ele deseja que você viva de glória em glória, de vitória em vitória e de fé em fé, e isso é além das circunstâncias. Mas você precisa, em nome de Jesus, parar e contemplar. E você precisa desejar passar mais um tempo com Ele. Sabe, ora um pouco mais, busca um pouco mais e você vai ver a manifestação da presença de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar por mim e por você nesse momento. Pai Santo, Pai Bendito, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida e a vida dessa pessoa que me ouve diante da Tua presença. E eu peço em nome de Jesus que nós possamos ter a revelação de quem Tu és, que nós possamos não somente Te conhecer de ouvir falar, mas como Jó dizia, antes eu Te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos Te veem, que nós possamos ver a Tua glória, a Tua majestade, como Pedro está declarando nessa palavra, que nós possamos ter a nossa experiência profunda e íntima contigo, que nós possamos caminhar contigo. Então vem gerar em nós esse desejo, esse querer e também o efetuar, Senhor, que nós possamos parar nessa correria que é a nossa vida, do dia a dia, Senhor, e parar e contemplar a Tua beleza, a Tua majestade, que nós possamos Te constranger a ficar um pouco mais conosco. E eu quero fazer minhas as palavras desses discípulos do caminho de Emaús. Fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Não se vá. Não passes de mim, Senhor, sem que eu perceba. Não passes de mim, Senhor, sem que eu veja o Teu agir. Não passes de mim, Senhor, sem que eu contemple a Tua glória e a Tua majestade. Que o Senhor venha se manifestar em nós. Que o Senhor venha se manifestar na vida do meu irmão, da minha irmã que me ouvem. Que o Senhor venha transformar a sua vida em nome de Jesus, de tal forma que eles nunca mais sejam os mesmos, que eu nunca mais seja a mesma. Senhor, que assim seja em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu nome, eu Te louvo e eu Te agradeço. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, querido. Que o Senhor possa abençoar a sua vida através dessa palavra, em nome de Jesus. E eu quero convocar você nesse momento
Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Clica no sininho para receber todas as notificações, comenta, compartilha, curta. Querido, me ajude a tornar esse canal relevante em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que não somente eu e você, mas existem muitas pessoas necessitando de uma palavra, e uma palavra que vai transformar, uma palavra que vai abençoar. Seja canal de Deus, queridos, para nós levarmos a verdade da palavra de Deus, né? Porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Em nome de Jesus, me ajude nisso, eu conto com você, que Ele te abençoe poderosamente e até o nosso próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Um beijo no seu coração, amo a sua vida, tchau, tchau!